criança nasce, com ela nasce uma mãe. É até uma ideia bonita, mas nem sempre ela encontra correspondência na vida real. Às vezes, a criança nasce e só mais tarde é que vai aparecer a mãe que o vai amar. Assim como a mãe adotiva, que nasce quando seu olhar se cruza com o filho que ela não gerou no ventre, mas que naquele momento e daí em diante se planta com a firmeza no seu coração. Ser mãe adotiva é amar tão completamente e mais do que a própria vida, a vida daquele que chegou pelas mãos divinas, não somente pela biologia. É olhar o corpinho do seu onde não corre o seu mesmo sangue e enxergar a alma do próprio filho. É ver nele a extensão daquilo que ela é. Ser mãe adotiva é amar, sacrificar, sofrer em silêncio, chorar de alegria, com um coração, lágrimas ou sorrisos semelhantes ao de qualquer outra mãe. Afinal de contas, ser mãe adotiva é ser mãe e ponto. O Papo Mãe está no ar. E nós convidamos para esse papo um time e tanto as nossas convidadas, a doutora Maria Luísa de Moura, que é a juíza da primeira vara da infância e da juventude, a Francimélia, que é a fundadora e a coordenadora do CRIA, que é o Centro de Reintegração Familiar e de Incentivo à Adoção, e a doutora Conceição Shoa, que é psicóloga e tão amavelmente conseguiu remarcar os seus pacientes para poder estar aqui conosco. Nosso muito obrigada a todas. E antes de começar a nossa conversa, eu quero pedir, por favor, para a gente já começar a assistir um vídeo muito bacana de uma mãe linda que eu conheci, que é a Tatiana Dantas, a mãe da Madalena. Vamos ver. Ei, mães, eu convidei a professora Tatiana Dantas para contar pra gente um pouco da história dela, que envolve muito amor e adoção. Ela é mãe dessa teteia gostosa, um poço de simpatia, que é a Madalena, que já me deu vários sorrisos. Né, mãe? Me faz agora de mentirosa. É. Tatiana, conta um pouco pra gente da sua história. Quando é que você descobriu que você não poderia gestar? Por incrível que pareça, todo mundo, essa é a primeira pergunta, mas eu posso. Você pode. Eu posso engravidar, assim, eu trabalho eu sempre trabalhei muito com preparatório para concurso, e o ano de 2019, ou de 2018, tinha sido o ano para a minha escolha de engravidar. E aí eu fiz essa escolha em 2018 de engravidar. Só que aí veio a Madalena, porque assim, eu havia feito também essa escolha de adotar como uma forma de fazer o bem, certo? Independente de qualquer coisa, de você já engravidar ou não, você Exato, eu queria adotar. Ai, que coisa mais linda! Eu queria adotar. E assim, os meus critérios de escolha, porque assim, eu disse, poxa vida, porque eu lia muito sobre adoção e eu visualizava o seguinte: hoje nós temos o quê? Nós temos para uma criança 6 adotantes, e às vezes a criança fica no abrigo, não é verdade, porque a adotante, ou melhor, a criança não se encaixa no perfil das adotantes. Aí eu disse, meu Deus, mas para que tanta escolha? Tem tanta criança precisando de uma mãe. E quando a pessoa escolhe, ela está querendo um filho que seja biológico e não adotivo. Então eu sempre questionei muito. Do nada, eu conversando com uma amiga minha que é assistente social e advogada, ela falou, Tatiana, essa questão da adoção hoje é uma coisa, infelizmente, muito complicada, porque a gente pensa que é burocrático, mas às vezes não é tão burocrático. Às vezes a criança está lá disponível para adoção, mas infelizmente não se encaixa no perfil. Eu disse assim, eu acho tão sem graça quando a pessoa fica escolhendo e tira a essência da adoção, porque a adoção é você querer ter aquela pessoa perto para você cuidar. Eu entrei na fila de mãe acolhedora para ajudar mesmo, certo? Para ajudar independentemente da idade. E eu comecei a fazer um trabalho com algumas alunas, na verdade, do serviço social, e que acompanhavam algumas usuárias de droga, algumas usuárias de crack. E uma delas se apaixonou por mim, uma das mães se apaixonou por mim. E de uma certa forma ela me escolheu. Aí, certo dia, depois de alguns meses, ela veio, na verdade, a mãe engravidou, deixou a filha no hospital e
deixou com essa ideia de que o Conselho Tutelar me procurasse, entendeu? Para perguntar se eu queria a mãe por causa do contexto familiar. Muitos dizem que ela foi a pessoa que teve sorte por me ter como mãe. Aí eu disse assim, muitos não sabem que foi ela que teve, ou melhor, foi ela que me deu a vida, fui eu que tive sorte. O que a Madalena é para você? Tudo. Eu estava comentando isso ontem com meu marido, porque tem pais biológicos que gostam mais do cônjuge do que o próprio filho. Eu disse que não existe possibilidade nenhuma, porque nem eu que sou uma mãe adotante, eu não tenho como gostar, amar o meu marido, eu amo, lógico, mas não tem como eu amar o meu marido mais do que amar o meu filho, porque ela é minha, entendeu? E quando a gente pensou eu pensei em engravidar, eu sempre dizia assim, eu quero uma filha, o nome dela vai ser Madalena, em homenagem ao meu irmão que faleceu. E quando a assistente social chegou aqui com a conselheira, ela disse, depois de todos os trâmites direitinho, ela chegou e disse assim, Tatiana, a gente só pede uma coisa pra você, porque lá no hospital se apaixonaram tanto por essa menina e colocaram o nome dela que nós não queríamos que você tirasse, caso você não queira tirar, né? Aí eu disse assim, e qual o nome? Madalena. E foi uma coisa assim que eu olhei pro Fábio e disse assim, é nossa, Fábio, não adianta, não é nossa. Então assim, a Madalena veio como um presente de Deus, indiscutivelmente. Gente, a gente acabou de receber a notícia que ela tá grávida. Parabéns, parabéns, Tatiana, maravilhosa. Isso é muito comum, né? Às vezes as tentantes, quando adotam, acabam engravidando. Sim. Doutoras, muitas dúvidas. Queremos saber inicialmente por que as mães, né, as mulheres que tentam engravidar, os casais, reclamam tanto da demora. Por que esse processo no Brasil é tão moroso? A senhora pode responder pra gente, doutora? Eu costumo dizer que tem que demorar, tem que durar pelo menos uns 9 meses da gravidez. Que é o tempo da gestação. É o tempo da gestação. Mas é esse o tempo normalmente que dura? Normalmente sim. Porque depende da documentação, não depende só do juiz, só do judiciário, né? Depende da documentação legal necessária, que são os requisitos mínimos exigidos. Sim. Aí vem declaração de idoneidade moral, atestado de sanidade física e mental, depende de um médico. A gente encaminha para o Ministério Público, que é o fiscal da lei, para fiscalizar essa documentação, examinar toda essa documentação. Vai também para o estudo social ou psicossocial, dependendo do caso, a necessidade tanto da assistente social como ou do psicólogo. Então, não é só o juiz, há um rito processual que tem que ser respeitado. E a gente tem que examinar todo esse processo com responsabilidade, com um critério, o mínimo critério. E o critério é exatamente averiguar, aferir se essa família dispõe de melhores condições de receber essa criança do que a que ela está, no abrigo ou numa família em situação de risco ou vulnerabilidade social. Doutora, mas o primeiro passo, o casal decidiu assim, quero adotar. E aí, o que ele deve fazer? Procurar o juizado da infância e juventude para se informar, para se habilitar ou se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. E para isso, ele deverá formalizar um pedido através da Defensoria Pública ou advogado, porque o judiciário ele tem que ser provocado. Sim. Não pode chegar lá e verbalmente fazer o pedido. O juiz, para analisar, tem que receber um pedido formalizado e deverá ser através da Defensoria ou de um advogado. Deixa eu então falar. É por isso que quando uma família procura o CRIA, né, quando procura, a gente manda primeiro para o juizado, para a Defensoria Pública. Sim. Porque o juizado vai ser provocado depois da Defensoria Pública, não é isso, doutora Maria Luísa? E lá no CRIA, o que os casais, o que acontece? Existem muitas conversas? Como é que funciona o trabalho do CRIA? O CRIA é uma organização não governamental, né, uma organização da sociedade civil que existe há 9 anos. Então, quando alguém procura com esse foco, o foco da adoção, a gente encaminha para a Defensoria Pública. Depois ele será encaminhado para a vara da infância. Aí a gente sempre aproveita para conversar com essa pessoa ou esse casal que nos procura sobre a realidade das crianças que vivem nas instituições, sobre os grupos de irmãos, sobre as crianças maiores, sobre afrodescendentes, e conversa sobre o conhecimento que a gente tem. Também, eu sou mãe também por adoção, o trabalho que o CRIA faz há esses 9 anos, de dizer que quanto mais ele engessar o perfil,
mas ele vai se ele esperar. disser, eu vi Porque uma- tem essa demora do rito processual que a doutora Maria Luísa falou, onde essa demora aí é apenas para ele chegar na lista. Sim. Né? Então, ele se declara, ele Estão vai aptos, declarar né? habilitado pela vara e vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Uhum. A partir dali, ele vai esperar de acordo com o perfil que ele colocou. E o gargalo é exatamente o perfil. É. Porque hoje mesmo nós temos 145 pretendentes à adoção e nós temos 31 crianças ou adolescentes disponibilizadas para adoção, mas não bate o perfil, porque quem está É pretendendo... engraçado isso, porque a gente tem mais casais querendo adotar pretendentes do que as próprias crianças. E a né? pergunta é sempre, doutora, por que não bate? Como é que tem tanto pretendente e essas crianças aqui vão ficar... Porque quando eles vão requerer, quando se dirige ao juizado, já faz uma opção. Sim. E aí lá naquele que nós chamamos de perfil, então... Às vezes eu li muito isso, que às vezes o casal quer uma menina que seja branca, que tenha até poucos 2 recém-nascidos. anos de idade de preferência, 2, 3 anos, Bebês, preferencialmente, bebês. Preferência bebê. Né? Deixa eu perguntar então agora para a doutora Conceição. Maravilhosa. Me diga, a senhora acompanha, né, crianças e tudo. Muitos casais querem adotar e às vezes tem alguns medos. Um dos principais medos é, por exemplo, nossa, esses pais, eles são desconhecidos, né? Eu não sei qual a índole dessa mãe, ou se esse pai é mau caráter e tudo. Vai que a criança herda, né? Tudo isso, ela vai ser, consequentemente, uma criança de mau caráter também. Faz algum sentido isso, doutora? É assim, a gente vem com uma essência, né? Mas nós somos frutos do contexto, né? Que a gente vivencia, né? Então não tenham medo, né? Não tenham esse medo que nós temos ao ter um filho, né? Vem junto quando a gente tem um filho biológico, vem junto quando a gente tem um filho adotivo, não é? É a surpresa, não é? Mas a gente, enquanto pai e mãe, não é que vai ser responsável, tá, por essa construção. O homem é não é? produto do meio, então? Claro, não é? Então, nessa construção é que nós, pais e mães, que precisamos ter todo, né, criar essa harmonia, esse vínculo seguro, não é? Esse respeito, esse acolhimento quando vem essa criança. Claro que quando vem bebê, não é? Já vem com menos essa carga, Sim, né? menos influência, Influência né? do meio, mas quando ele vem, a gente tem que esperar um pouco essa adaptação, a gente tem que ter essa calma quando essa criança chega, não é? Para internalizar junto ao pai, à mãe, esse contexto, não é? Mas não tenham medo, não é? Abracem, sim, essa sua vontade. A gente tem esse cuidado e esse olhar para esse outro, ele é fundamental, não é? Nada que falar? Porque tem uma história, quando fala assim dessa questão do apego, do medo do novo, de você pegar uma Isso. criança, a questão da hereditariedade, Isso, né? O pai é drogado, o filho vai ser drogado Sim. também, é prostituta, vai ser prostituta. Eu lembrei agora do juiz que a gente trouxe para o nosso encontro, terceiro seminário estadual da Mato adoção, Grosso do Sul. do Mato Grosso do Sul, doutor Fernando Moreira. Muito simpático ele, assim, bem irreverente. E aí ele foi dar uma palestra na cidade dele sobre, estava focando na adoção de adolescentes. Aí uma senhora lá falou, mas como que eu vou levar um adolescente, eu não conheço a história dele, se é filho de um bandido, vou levar um bandido para dentro de casa. Aí ela estava com um homem do lado dela, né? E ele perguntou, quem é esse senhor ao seu lado? Ele sabia, mas ele perguntou, provocou, quem é esse senhor ao seu lado? Meu marido. Pô, engraçado, você conheceu na rua, levou pra sua cama, ele peida e ronca na sua cama. Ele falou desse jeito, gente, olha, ele falou desse jeito. Eu morri de rir. E você não conhecia, e não tá tudo bem com você, porque quem merece do adolescente, né? Nada que o amor... Mas ele falou desse jeito, eu ri demais. Deve ser, seu dia, ele é bem irreverente. Assim, a gente não tem que ter medo, né? A própria família da gente, ela inicia com laços que não são sanguíneos. Sim, né? isso. Sim. 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem e Isso. uma mulher se reúnem para formar uma Aham, família. Eles não são parentes. Isso. Tudo é uma questão de amor. Por falar em amor, deixa eu falar para vocês agora de um quadro lindo que nós estreamos hoje, chamado Meu Filho, Meu Milagre. Nós convidamos as nossas telespectadoras para mandar histórias de crianças que são verdadeiros milagres. E nós vamos começar agora contando a história da Raquel, que é a filha da Dani. Vamos acompanhar, que história linda.
Nosso quadro Meu Filho, Meu Milagre estreia contando a história da Raquel. Aqui é a mãezinha dela, a Dani. Olá. Dani, conta a história da Raquel. Como foi quando ela nasceu? Pois é, a Raquel ela veio a pedido da irmã mais velha. Ela queria uma irmãzinha e pedia muito, muito sempre. E apesar que a gente não tinha planos para ter um segundo filho, ela veio. Então ela veio como um presente para a irmã dela mais velha. E assim que ela nasceu, depois de uma gravidez toda acompanhada, sem nenhum diagnóstico, a gente percebeu que ela tinha problemas, porque ela não conseguia deglutir, ela não chorava, ela tinha dificuldades de movimento, ela não tinha firmeza, ela não tinha tato, ela não segurava o pescoço. Ela não segurava o pescoço. Como é que você percebia, por exemplo, que ela estava com fome ou quando ela queria expressar já que ela não chorava? Pois é, quando ela ia chorar, ela fazia... ia ficando escura. E aí eu percebi que eu não podia sair do lado da minha filha, porque caso isso acontecesse, ela ia ficando sem ar. E imagina, eu não dormia, passava o dia 24 horas ligada na minha filha. E tinha que dar atenção para outra também, né? E nessa época foi muito difícil para mim e para meu esposo. Eu tive que abrir mão da minha vida profissional, né? Naquela fase eu tinha intuito de fazer um curso superior, mas a gente deu um tempo, a gente adiou esses planos e valeu muito a pena. A gente não contou conversa no início, o diagnóstico dela não ficou definido. O que os médicos diziam? Que ela teria o quê? Inicialmente falaram que era uma síndrome desconhecida ou traços da síndrome Cri-du-Chat, porque o tipo de choro dela foi como se fosse um miado, e é o que determina uma das características dessa síndrome. E aí eu não contei conversa e fui atrás de terapias, né? Terapia ocupacional, fono, psicóloga, psicopedagoga. Me orientaram muito bem no início a colocar ela em atividades que estimulasse, e assim nós fizemos. E também muitas orações, muita fé e persistência, inclusive dela própria, de querer vencer esses obstáculos, essas dificuldades, e ela alcançou. Quanto tempo os médicos tinham dado para ela de vida? A expectativa de vida da Raquel era de 2 anos e meio. E hoje ela tá com quantos anos? 17. Ai, que coisa mais linda! Então a gente tá aqui para dizer para todas as mães, se vocês estiverem passando por algum momento bem delicado com o seu filho, que Deus é contigo, né? Tá aqui a história da Raquel, maravilhosa, que passou, que superou, tinha uma expectativa de 2 anos, tá linda, maravilhosa, linda. plena. Ela leva uma vida normal. Graças a Deus, sim. Que coisa boa. Uma superação a cada dia, uma vitória pra gente. E que bom, parabéns. Obrigada. Por você se abriu mão da sua vida profissional para cuidar da saúde da sua filha. Apenas adiei, porque depois, com o tempo, a gente inclusive teve outra terceira filha para fechar a fábrica. E essa caçula foi um estímulo para Raquel ensiná-la. E graças a pequenininha, a Raquel melhorou o desenvolvimento. Então é só vitória, gente. Não desistam dos seus filhos, observem suas crianças, corram atrás, porque eles conseguem sim superar ou pelo menos melhorar e atingir uma melhor qualidade de vida. Deus é maravilhoso. Deus é tudo. Obrigada, linda. Ai, como é bom contar histórias assim, mãe. Se seu filho também é um milagre, entre em contato com a gente. Adoro fazer matérias desse jeito, contando essas histórias maravilhosas. Deixa eu dar para você o recado da Flix. Nós estamos na antivéspera de Natal, aquela correria de ceias e de presentes. Pois então, por favor, olha só, eu tenho uma notícia muito boa. Hoje, domingo, a Flix está assim aberta. Você pode ir lá depois do programa comprar aquela lembrança que ficou faltando, aquela lembrancinha para o seu filho ou para alguém. E aproveita que está mais tranquilo e separa as peças de roupa que não servem mais para o seu filho para ganhar descontos na compra de uma roupa nova. Você quer mais comodidade ainda? Escolhe a roupa pelo WhatsApp que a Flix manda deixar aí para você, aonde quer que você esteja. Mais prático, impossível. Lá na Flix chegou muita novidade, muita coisa linda, confortável e com preço ótimo. Flix, ser feliz é um barato. E a seguir, contar ou não contar para o filho que ele é adotado. A gente volta já já.